palavra. Querido Espírito Santo, venha trabalhar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, dando, Senhor Jesus, um ambiente apropriado, um coração sensível, um coração desejoso de receber a Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Moisés por ter, de forma muito gentil, nos convidado para estar fazendo parte da equipe aí de professores. Isso é maravilhoso, isso nos constrange, né? Isso faz nós estreitar os vínculos, né? Estreitar mais as amizades aí de longos anos. Não é bom nem falar quanto tempo de amizade, porque senão eles vão dizer que nós temos problema de DNA, data de nascimento antiga. Então é melhor deixar assim, pastor. Agradecer o pastor Josué, na pessoa do nosso vice-presidente, pastor Celso, também por nos dar essa oportunidade de compartilhar humildemente com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus. É um privilégio, e privilégio sempre vem acompanhado com responsabilidades, né? E a gente se sente muito responsável por ocupar este lugar e ocupar o tempo que a gente sabe que tem pessoas de conhecimento muito mais amplo, mas nós vamos aprendendo um com o outro aqui nesta tarde, né? Para nós é prazeroso estar aqui junto com autoridades teológicas, né? Autoridades aí da palavra de Deus. Falo do pastor Elianai, né? Dispensa qualquer apresentação, comentário. Pastor Marciano também. É uma alegria estar com os nossos irmãos. Queridos, foi-me proposto uma reflexão nesta tarde sobre um assunto que não ouvimos com muita frequência em nossos dias. Eu já estou aí há alguns anos nessa lida no Ministério de Ensino e confesso aos irmãos que não consigo lembrar de alguém falando a respeito deste assunto do período intertestamentário. E acrescido ainda de maior dificuldade é falar da operação do Espírito Santo nesse período. Então foi desafiador, muito desafiador. Mas a gente vai usar o tempo aqui refletindo com os irmãos, falando com os irmãos aquilo que o Senhor nos permitiu alcançar. Nós não vamos fazer uma exegese daquilo que nós lemos aqui no Salmo 74, é apenas para abrir aqui nosso período de fala, mas os entendidos aí, os irmãos que têm curiosidade bíblica, perceberam que o texto fala de silêncio profético. Fala de um tempo que Deus deixou de falar através do ministério profético. A gente sabe das implicações teológicas que tem o Salmo 74, mas eu uso apenas como introdução, e nós vamos falar de um tempo, vamos falar de um período que é caracterizado dentro da história bíblica como um período que não houve profecias, não houve escritos, não teve profeta literalmente falando e exercesse o seu ministério e transcrevesse tudo que ele profetizou. Foi um período realmente negro, um período de silêncio profético. Como que nós vamos entender a ação do Espírito de Deus dentro deste período? Como que nós vamos compreender isso? Nós tivemos que estudar as profecias, e nós temos poucas referências na Bíblia, nós temos poucos profetas que Deus usou para prevenir o povo a respeito deste período. E nós vamos embarcar
em 200 anos antes do período intertestamentário, e nós vamos nos apropriar aqui de algumas expressões do profeta Daniel, algumas profecias do profeta Daniel, porque é o único registro que nós temos, com exceção da profecia de Ageu, mas Ageu não são contemporâneos, tem alguma referência a respeito desse período, por inferência, mas vamos fazer o feijão com arroz. Vamos fazer o feijão com arroz. Vamos ficar só no livro de Daniel. Eu considero que nós vamos se dar melhor. Se dar melhor. Eu acho que a palavra é essa, se dar melhor. Então nós queremos considerar com os irmãos, em primeira mão, que antigamente que eu falo é antigamente mesmo, e a gente olhava para a Bíblia e tinha ali algumas páginas em branco separando o Velho Testamento do Novo. E eu sou de um tempo que a gente era instigado a pensar que aquelas páginas brancas representavam os 4 séculos de silêncio profético. Silêncio profético. Não houve escritos, não houve palavra verbalizada ou escrita, melhor dizendo, a respeito do que Deus estava falando. Essa expressão, assim diz o Senhor, nesse tempo não se ouvia, nesse tempo não se ouve. Então nós precisamos desmistificar um pouco esta ideia, porque essas páginas brancas no meio da Bíblia, se é que a tua ainda tem, é só por uma questão de gráfica, é uma questão de impressão. Tanto é que isso ao longo do tempo foi corrigido, foi modernizando as impressões, as gráficas, e hoje, com a economia do papel aí, tiraram as páginas brancas do intervalo do Velho para o Novo Testamento. Mas o fato de tirar estas páginas também não desapareceu da história os 4 séculos de silêncio. Eles continuam lá, a história continua lá, porque está escrito na palavra de Deus esse período. Então, esse período de 400 anos aproximadamente, ele vai da época de Neemias, quando o profeta Malaquias foi contemporâneo. O profeta Malaquias foi o último profeta literário do Velho Testamento. Vai dos escritos, muito especialmente, quem gosta de referência, capítulo 3 de Malaquias, versículo 1, e até o seu cumprimento real, o seu cumprimento da profecia no capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2. Então, este espaço de tempo, do capítulo 3 de Malaquias, até o seu cumprimento profético no capítulo 3, versículo 1 de Mateus, fazem um tempo de aproximadamente 4 séculos. Nós temos dificuldade quando nós abrimos o Novo Testamento e nós não vamos ter as mesmas expressões do Velho Testamento. A gente observa algumas linguagens por parte de Malaquias que nós não vamos encontrar no Novo Testamento. E nós não vamos encontrar no Velho Testamento aquilo que está em parte, principalmente no contexto histórico, no Novo Testamento. Por exemplo, as expressões sinagoga, fariseu, saduceus, isso nós não temos no Velho Testamento. Nós vamos descobrir isso no Novo Testamento. Então, de onde veio isso? Estas são produções, são acontecimentos que fazem parte do desenvolvimento histórico do povo judeu dentro desse período. Esse período também não é muito correto nós dizermos silêncio de Deus, porque Deus nunca fica em silêncio. Não é muito correto dizer que Deus tirou férias.
Deus trabalhou muito e ele precisou de 400 anos de férias, então ele disse: não, não é correto. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O fato do silêncio aqui, o silêncio ele precisa ser entendido. O silêncio não significa ausência. Silêncio não significa ausência. Deus sempre esteve presente. O silêncio não significa omissão. Se de fato Deus não estava falando usando os profetas, mas Deus estava agindo no tempo, escrevendo e controlando a história do povo de Deus. Então eu vejo um Deus ativo em todo o tempo. Se nós não compreendemos, é problema nosso. A minha incompreensão não anula a atividade de Deus no tempo, no espaço, na construção da história. Glória a Deus. Deus sempre é, sempre está, em todo o tempo. Então, essa questão do período intertestamentário precisa ser considerada com muito carinho, e não é em 50 minutos que a gente vai desenhar tudo, porque são 400 anos de história do povo de Israel. O povo de Israel, Malaquias, ele trata as suas profecias, ele não trata problemas de idolatria, porque Malaquias é o profeta pós-exílio. E o povo de Deus vem do exílio dos 70 anos absolutamente curado da idolatria. O que Malaquias está tratando, e ele finaliza o Velho Testamento falando de uma indiferença do povo muito grande, uma letargia espiritual, uma acomodação muito grande, a substituição daquilo que era prioridade por aquilo que era periférico. Está muito bem construído no livro do profeta Malaquias. E ele anuncia um tempo de juízo, mas também termina dizendo um tempo de restauração. E quando Malaquias termina a sua profecia, se instala então o período que nós queremos falar sobre a figura do Espírito Santo, que é os 400 anos de silêncio profético. Tem alguém aí? Falar depois do almoço com um calor desse, eu precisaria que o pastor Moisés arrumasse umas vestes sacerdotais cheias de sino. E aí a gente vai para lá, vem para cá e ninguém dorme, né? Mas se tiver alguém cochilando aí do teu lado, use o cotovelo santo. E faz ele assim acordar, né? Por favor, estou brincando, irmão. Não vai quebrar a costela de ninguém aí. Então nós temos nesse período uma parte significativa da história do povo de Deus. A história do povo de Deus não paralisou, a história continuou. A profecia, ela teve um tempo de paralisação, parou ali, mas a história continuou. E quem é que escreve a história? Quem é que controla a história? Deus sempre é aquele que controla todas as coisas. Nosso Deus sempre controla todas as coisas. E Ele tem a figura do Espírito Santo agindo também neste tempo. Pastor, mas e como é que nós vamos pensar aí a figura do Espírito Santo agindo nesse tempo? Se nós temos um silêncio, como alguns dizem, silêncio de Deus, se não houve a profecia escrita neste tempo, estes muitos anos que Deus não precisou levantar nenhum profeta. Na verdade, os profetas eram Deus que levantava. Neste tempo, Deus não levantou nenhum. Por quê?
eu entendo que não houve necessidade. Depois meus mestres aí nos corrijam. Não houve necessidade. Por quê? Porque Deus já tinha dito. Deus já tinha falado. Deus falou 200 anos antes de se instalar o período interbíblico. O exercício do ministério profético de Daniel, ele se dá 200 anos antes. E ele vai desenhando isso. Vamos pensar junto, vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, no capítulo 2 de Daniel, versículo 27 e 28. Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Esta palavra de Daniel, esta profecia de Daniel, está falando daquela grande estátua. Aquela grande estátua dividida, seccionada, as partes daquela estátua, por épocas, por períodos, por impérios. E a interpretação que Deus revela a Daniel e diz ao rei, era exatamente para esse período. Boa parte daquela profecia a respeito daquela estátua, ela realizou-se no período interbíblico, quando o povo de Israel ficou sobre o domínio de vários impérios. Então observe que esses 400 anos, embora nós não tenhamos nenhum profeta literário deste período, porque Deus não viu necessidade, ele tinha falado antes. E precisa de Deus ficar repetindo. Não, a sua palavra, ela é poderosa. Jeremias capítulo 1, está escrito o quê? Eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Então já estava dito, Deus já tinha revelado. E as revelações desse tempo começam aqui no capítulo 2, vão tomando forma e vão tomando uma explicação, uma compreensão mais detalhada no capítulo 7, capítulo 8 e no capítulo 11. Mas eu preciso que vocês entendam que estas coisas, se para Daniel ele trata de mistério, e para nós, Daniel entendia que isto era um mistério. Só que mistérios são para serem revelados. Se esse jargão, se essa fala tão popular hoje, esses modismos que fala que tudo é mistério, irmão, nunca revela nada, então deixa de ter a sua importância, porque mistérios eles existem. Mistérios são coisas difíceis de se compreender. Mistérios são aquelas coisas que nós precisamos de uma ajuda substancial do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, ou seja, as coisas difíceis, as coisas incompreensíveis, as coisas que para nós são mistérios, nós temos uma fonte, nós temos alguém que pode nos revelar. E é aí que entra a ação do Espírito Santo para nós neste tempo. Amém, meus irmãos? E as revelações de mistérios na Bíblia, elas não são de domínio particular. Daniel não nasceu com esta vocação. Daniel não fez um curso de especialização em revelação de mistério. Daniel não detinha esta credencial.
de revelador de mistérios. Não tinha. Ele, quando tem a ciência, tem o conhecimento, o que a Bíblia diz? Vamos olhar um pouquinho aqui. Vamos olhar para a palavra de Deus um pouquinho sobre estas questões que estão aqui no capítulo 2 de Daniel. Veja, Daniel, ele tinha a necessidade de conhecer esses mistérios. Ele precisava, ele estava numa berlinda. Ou ele declarava para o rei o significado, ou ele estava numa situação de risco de morte. E ele precisava dar a significância daquilo. Então, o que ele faz? O que ele faz? Veja o versículo de número 17 do capítulo 2. Então Daniel foi para casa. Imagine a situação. Ele foi para casa. É agora. Ou Deus vai dar uma solução de revelação, ou nós estamos tudo morto. Reúne os seus amigos. Vai para a sua casa e faz saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E aqui que entra um detalhe importante das revelações e da concessão do Espírito Santo para momentos específicos da nossa vida ministerial. Olha bem o versículo de número 18. Eles se ajuntaram os quatro para pedir misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, para que Deus pudesse dar o entendimento daquele mistério. Pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Irmãos, a concessão do Espírito Santo não é meritória. Não é por condição de árvore genealógica. Não é por condição de currículo. A concessão do Espírito Santo é um ato da bondade e misericórdia de Deus. Tanto é que Ele olha para você, sabe, essas são as especialidades de Deus. Quando Ele vê que você não merece, ou quando vê que você não tem condição nenhuma, ou quando vê que você está frito em pouca banha, se Ele não intervir, é aí que entra a misericórdia de Deus. E aí, irmão, nós precisamos entender bem isso, que quando Deus nos dá esta graça de experimentar um pouco da sua misericórdia, e Ele vem iluminar a nossa mente, nos trazendo compreensão de mistérios que, se de outra forma nós não teríamos acesso, não é para você colocar isso na primeira página do teu perfil, não é para você construir uma propaganda, não é para você fazer marketing pessoal. A misericórdia de Deus, ela é alguma coisa que vem sobre nós de tal forma, porque a palavra misericórdia, ela tem este sentido, é um ato da bondade de Deus, é um ato do amor de Deus, da bondade de Deus. Não se há barganha, não se há negociação. Nós temos exemplos na Bíblia, ali no livro de Atos dos Apóstolos, alguém querendo comprar, alguém querendo negociar esse privilégio. Mas nós não precisamos gastar nem um centavo com isso. Você precisa suplicar a misericórdia e bondade de Deus, porque aí Ele abre os céus. Ele concede o seu Espírito Santo e as coisas vão se elucidando, nós vamos tendo acesso, nós vamos compreendendo. Mas espera aí, pastor, eu já estudei isso, já há anos que eu venho debruçado neste assunto, já pesquisei, já gastei tempo e não compreendi como é que aquela irmãzinha conseguiu traduzir em poucas palavras isso que de anos eu não entendo. Isso se chama misericórdia de Deus.
E Daniel conhecia o mapa da mina. Eu gostaria de sugerir você que gosta destas coisas ligadas ao Espírito Santo, não tente comprá-lo. Não tente negociar com isso. Coloque o seu rosto, a sua face no pó. E busque a misericórdia de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, posto isso, nós precisamos ver que o Espírito Santo, ele age desde o início, revelando os mistérios a Daniel. Ele vai revelando a Daniel todos os acontecimentos que desenvolveram na história do povo de Israel, desde Malaquias até Mateus, mas são fatos importantes, porque o conhecimento desse contexto histórico dentro do período intertestamentário, nós vamos compreender que Deus, através do seu Espírito Santo, estava preparando o cenário, preparando o mundo, preparando a cultura, preparando línguas, preparando o ambiente apropriado para a vinda do Messias. O Espírito Santo sempre esteve agindo na história, preparando o ambiente para a vinda do Messias. Nós temos dentro desse período, mais ou menos no 3º século para o 2º século antes de Cristo, a produção da Septuaginta. A construção da Bíblia, a interpretação, os escritos do hebraico para o grego, 62 sábios, isso é chover no molhado, os irmãos já conhecem isso. A pedido de Ptolomeu, eles foram escrever, traduzir a Bíblia, porque o povo já estava há muito tempo influenciado por outras línguas e tinham perdido um pouco da cultura, da língua, e agora, dentro de um mundo helenizado, dentro de um mundo grego, que a língua predominante era o grego, houve necessidade de se escrever ou se traduzir o Velho Testamento para a língua grega. Então, esta produção foi dentro do período interbíblico. Então, a gente vê no Novo Testamento Jesus citando as Escrituras, outros textos, e a gente fica pensando que ele está usando ainda o Velho Testamento, mas não é, é a Septuaginta, que estava em circulação. Isto é um produto do meio da história dos 4 séculos de silêncio profético. Profecia escrita não tinha. Outra coisa importante que nós temos dentro desse período é o desenvolvimento da cultura. A cultura helênica se desenvolve neste tempo. Quando os romanos começam o seu império, e foi dentro do Império Romano que Jesus vem, que se cumpre as Escrituras, a língua falada era o grego. Então veja que todos os detalhes estão sendo construídos, e nós vemos ali a mão de Deus regendo a história e o seu Espírito Santo agindo também neste tempo. Nós vamos perceber que o povo judeu, eles estão sob dominação dos vários impérios. Nós temos 4 impérios que são descritos no capítulo 2 de Daniel, depois no capítulo 7, no capítulo 8, mais detalhadamente, porque ali Daniel tem um impacto muito grande da visão, e a visão começa a tomar um corpo maior, e ele se assusta com o impacto da visão no capítulo 8, e a Bíblia diz que Deus precisou entrar em socorro dele, e aí ele manda o Gabriel dar a interpretação daquele
daquela visão. E aquela visão é exatamente os 4 períodos, ou os 400 anos, porque fala da dominação dos impérios sobre o povo judeu. Veja, o povo judeu, eles foram dominados, e eles foram, ao longo do tempo, mudando de cultura para cultura, a língua, eles foram perdendo isso. Não tinha profecia escrita, e eles foram endurecendo aquilo que Malaquias identifica como indiferença, como esfriamento, foi avolumando neste tempo, de tal sorte que o sofrimento, porque Deus ele usa esta maneira didática de despertar o seu povo, de trazê-los novamente para perto de si, o sofrimento como instrumento didático. E o povo foi sofrendo, foi perdendo um pouco da sua identidade, foi mudando de língua, foi mudando de cultura, foi perdendo a percepção de Deus, ao ponto de encontrarmos no texto de Jeremias, lá dentro do cativeiro, o povo jejuando, pedindo para Deus aliviar o sofrimento. Eles queriam ser livres do sofrimento. E entrando neste período, acontece a mesma coisa. Eles vão sentindo essa pressão e vão se endurecendo, até que entra em cena, nesse período, ali por volta do ano 170, 167 antes de Cristo, o cumprimento da palavra profética de Daniel, entra em cena um dominador que foi terrível para o povo de Israel. A leitura do Salmo 74 é mais ou menos isso: a profanação do templo, a destruição do sagrado, a corrupção moral. Antíoco Epifânio, ele introduz no meio do povo de Israel uma cultura de não-judaísmo muito grande. Ele vai destruindo templo, vai destruindo o culto, vai destruindo tudo, e vai obrigando o povo de Israel, nesse tempo, a cultuar deuses estranhos. Nesse tempo, Antíoco Epifânio, ele constrói um ginásio de esportes e provoca os jovens judeus a se exercitarem de forma nua. A corrupção moral era muito grande neste tempo. E aí vai provocando um sentimento de revolta, de opressão, porque o povo já estava há muito tempo subjugado. E aí entra em cena novamente o período ali dos filhos de Matatias, os 4 macabeus, os filhos que se transformaram em macabeus, e 2 deles foram muito fortes na história neste tempo, porque eles promovem uma revolta contra este estado de coisas. Isso está dentro da história. Isso está dentro da história. Essa dificuldade de culto, essa dificuldade de cultura, essa mudança de comportamento, foi dando um sentimento de revolta, e houve uma independência por parte dos macabeus ali para o povo, e eles obtiveram, através de força, de resistência, eles obtiveram um tempo de calmaria, que eles puderam, por um tempo, restaurar o culto. Mas logo em seguida veio uma opressão tão grande, uma destruição tão grande com o Império Romano, que eles perderam totalmente a liberdade. Todo o cenário para a vinda do Messias estava sendo consolidado. Todo o cenário para a vinda do Messias estava sendo preparado. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. É esse tempo
Pastor, foi preciso isso? Foi necessário isso? Deus não poderia ter uma forma mais abrandada de tratar o seu povo, de trazer o seu povo de volta e despertar neles expectativas? Foi deste jeito que Deus despertou o povo para trazer de volta a esperança ou a expectativa do Messias. Porque sempre a palavra de Deus estava falando que o Messias viria. E agora precisava esta expectativa ser restaurada. E o sofrimento fez isso. Eles criaram agora uma expectativa. Tanto é que a Bíblia fala, lá em Lucas, capítulo 1, fala de um casal de sacerdotes, que dentro desse tempo eles alimentaram uma esperança muito grande. Fala de Zacarias, que exercia o seu sacerdote, era um homem piedoso. É dentro do tempo intertestamentário, era no final dos 4 séculos. Então veja que o Espírito de Deus agia criando expectativa. O Espírito de Deus agia alimentando a esperança. O Espírito de Deus não deixou morrer a esperança. Glória a Deus. Zacarias é um exemplo disso. Mais adiante, no capítulo de número 2, nós temos ali o exemplo de Simeão. Simeão é dentro desse período também, só que a Bíblia diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo e mantinha viva a esperança, e ele sabia que não iria morrer. Ele não morreria sem ver o Messias. Então, esse período interbíblico, nós temos a ação do Espírito Santo, quer seja falando de forma antecipada, nós temos o Espírito Santo ajudando na interpretação dos mistérios, nós temos o Espírito Santo regendo e fazendo com que a palavra se cumpre, velando sobre a palavra para ela ter cumprimento, Deus controlando a história para que nada escapasse do seu controle. E aí entra aquela situação, mas como é que pode o templo ser profanado desta forma? Como pode, Antíoco Epifânio, neste tempo, ele sacrificou uma porca no altar, a história diz isso. Como podemos aceitar tamanha profanação e entender que isso fazia parte de um plano de Deus, de um propósito de Deus? Como a gente aceita isso? Isso não é racional. Isso não é racional. Isso deve ser aceito por fé, porque o propósito de Deus, ainda que incompreensível para nós, não diminui a autoridade de Deus em maneira nenhuma, em tempo nenhum. Aquilo que eu não consigo entender, aquilo que eu não consigo compreender, a Bíblia diz lá em João: o que eu faço agora, você não entende, mas compreendê-lo-ás depois. Então, o fato de eu não entender estes acontecimentos na história não diminui nada o poder de Deus de controlar a história. Deus estava escrevendo e fazendo aquilo que ele escreveu cumprir. Então o Espírito Santo é um agente de Deus neste tempo. O Espírito de Deus estava presente desde antes. O Espírito de Deus estava desde antes na vida de Daniel, revelando os mistérios por misericórdia. O Espírito de Deus estava durante, porque ele estava regendo, controlando. E o Espírito de Deus estava ainda presente no finalzinho. E no finalzinho deste período nós vamos perceber que a esperança, a expectativa ainda estava viva no coração deles. Eu aproveito para fazer aqui uma aplicação bem simples. Bem simples. Vale a pena esperar. Vale a pena confiar.
Mas pastor, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe que período negro eu estou vivendo. Vale a pena confiarmos que o Espírito de Deus, ele vai nos fazer entender. Vai chegar um momento da nossa história que as coisas vão clarear, as coisas vão ficar muito claras para nós. Eu creio desta forma. O Espírito de Deus não trabalha assim, te enganando. O Espírito de Deus não engana ninguém. Você pode não estar entendendo agora, mas confia, Ele vai revelar de alguma forma. Então nós temos, nestes períodos todos, o Espírito Santo atuando na história, escrevendo a história, dando interpretação da história, e no meio de sofrimento, não deixando que a esperança e a expectativa do Messias morresse. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta tarde, e que a gente aproveite para aplicar essa parte da história bíblica tão difícil da gente penetrar nela, de entrar. Aproveite esses minutos que nós ouvimos que o Espírito Santo sempre está atuando. Sempre está atuando. Porque a gente pode contextualizar, né? A gente pode colocar a nossa história aí, porque nós temos essa tendência humana de achar que a nossa história sempre é mais difícil que a do outro, né? Não é assim? A gente, quando ouve alguém falando a sua história, a gente fica se coçando para falar a nossa, achando que a nossa é sempre a mais difícil. Mas entenda o propósito de Deus. Para o povo de Israel, aquele tempo serviu de preparação para a primeira vinda do Senhor. Aquele tempo negro, aquele tempo de dificuldade, aquele tempo de sofrimento, aquele tempo de dominação dos impérios, serviu para construir neles uma expectativa viva, que o Messias viria em socorro deles. Queridos, vamos contextualizar, nós não estamos muito longe, nós estamos vivendo um período negro. Estão tentando reescrever a Bíblia, redefinir a nossa religião, estão querendo sufocar e destruir, enterrar a nossa fé, destruir aquilo que nós construímos ao longo do tempo com experiências com Deus. Estão do nosso lado, de um lado, do outro. Todos os lugares que nós vamos estão tentando destruir a nossa cultura, a nossa fala, a nossa língua. Estão querendo diminuir a nossa pregação, mas tudo faz parte de um propósito. Nós estamos sendo preparados porque Paulo já disse, mais um poucochinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Todo este cenário que nós estamos dentro dele fazem parte de uma preparação para qualquer momento nós sendo arrebatados, fazendo parte deste trabalho que o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos dê graça para vivermos estas expectativas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós agradecemos, pastor Moisés, por a liberdade. E depois nós vamos dar um presente para o pastor, pelo fato de nos dar a temática mais difícil, né? Depois a gente conversa, né? Mas me abençoa muito, porque aquilo que a gente não conhecia, passamos a conhecer, né? Fiquemos em pé, irmão. É possível tirar proveito de um estudo tão histórico como esse, de um período tão negro, que até para alguns é o período do silêncio de Deus. É possível tirar proveito disso? Eu estou tirando, porque se naquele tempo Deus usou todas as circunstâncias para desenvolver neles a expectativa de que Deus viria em socorro deles,
desenvolver neles a expectativa de que o Messias chegaria em socorro deles e veio na primeira vinda. Eu digo para os irmãos que nós, nesta tarde, o Senhor nos reuniu para despertar em nós esta esperança viva, esta expectativa, que nós estamos reunidos aqui não é para aprimorar conhecimentos, ainda que isto seja parte da proposta, mas Deus nos reúne para, através destes conhecimentos, alimentar a esperança que em algum coração, quem sabe, já está sufocada, as expectativas que se perderam, e a esperança agora parece que nós vamos ser conforme esta linha aí que nós somos os 144 mil, que nós vamos ficar aqui, o paraíso é aqui na terra. Não, nós precisamos entender que se nós esperamos Jesus somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Nossa história não acaba aqui. A nossa história está sendo escrita aqui. Mas se você perseverar até o fim, será salvo. A nossa esperança é o céu. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, te louvamos, Senhor, porque nos deste a oportunidade de ouvir tua palavra, nos lembrando, nos despertando a consciência, Senhor, que em qualquer tempo, em qualquer época, em que contexto histórico estivermos, o Senhor está no controle absoluto. O Senhor domina sobre nós. O teu Espírito alimenta e fortalece a nossa esperança no Messias. Senhor, ajuda-nos nesta tarde. Ajude a tua igreja reunida a não perder de vista esta bendita esperança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos passado por momentos muito difíceis. Eu creio que todos nós estamos vivendo uma época complicada, onde está cada vez mais difícil buscar a Deus. Parece que a gente se preocupa o tempo todo com os problemas, com as preocupações, e nós não conseguimos orar, nós não conseguimos buscar a Deus. Isso porque quando não são os nossos problemas, são os problemas das pessoas à nossa volta. E aí nós ficamos como Neemias. Quando ele ficou sabendo dos muros de Jerusalém que estavam derrubados, o rei chegou para ele e perguntou: por que você está com o rosto abatido? E ele falou: como que eu poderia estar diferente? O meu povo está sofrendo. E a Bíblia diz que ele sentou e chorou por vários dias na presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos urgentemente lembrarmos daquele que nos chamou, que nos vocacionou, aquele que nos escolheu. E hoje eu senti de falar sobre o Espírito Santo. Tem uma música que já me fortaleceu muito e me ajudou muito, que é aquela música que fala: o Espírito, o Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Essa música é maravilhosa e eu me lembro que no começo da minha conversão me tocava muito essa música, eu chorava muito ouvindo ela. E muitas vezes nós pensamos assim: o Espírito Santo está lá em cima e ele agora precisa descer na minha vida. Mas teologicamente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que o Espírito Santo já desceu e ele não vai partir mais, ele não vai nos deixar mais. Ele está dentro de cada cristão, de cada pessoa que entregou sua vida para Jesus. E muitas vezes nós temos essa visão de que o Espírito Santo é um poder, é algo muito distante de nós, e aí a gente sofre porque a gente se sente sozinhos. Então eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 14, vamos ler o versículo 15 ao 17. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Então, irmãos, a pergunta que fica é: será que nós conhecemos o Espírito Santo? Porque Jesus disse aos discípulos: olha, vocês estão me obedecendo, vocês estão andando comigo, e vocês podem ficar tranquilos, porque
o Espírito Santo, o Conselheiro, ele estará com vocês. Na outra versão diz: o Consolador estará com vocês, o Espírito da verdade. Irmãos, nós podemos saber tudo sobre o Espírito Santo, todas as passagens bíblicas, nós podemos falar sobre ele e ainda assim podemos não conhecê-lo. E como que nós podemos conhecer o Espírito Santo, já que nós não estamos vendo ele? Nós conhecemos através da transformação que ele faz na nossa vida todos os dias. Se a nossa vida não tem sido transformada, significa que nós não estamos dando espaço para o Espírito Santo. E aí quando a gente pergunta para as pessoas: você já tem o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? A pessoa fala: já sim, eu entreguei minha vida para Jesus. Já sim, eu oro em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas o mais importante, irmãos, não é apenas ter o Espírito Santo, mas é deixar ele governar a nossa vida. Jesus, ele teve sucesso no seu ministério porque ele era guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. E Jesus é o exemplo claro de alguém, de um ser humano, porque Jesus veio totalmente em carne, mas é alguém que foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele não sabia, muitas vezes, do futuro. Quando os discípulos perguntaram: Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Ele falou: isso compete ao meu Pai que está no céu. Jesus, ele não sabia de muitas coisas, mas o Espírito Santo revestiu ele completamente. E tudo que ele ia fazer, primeiro ele consultava a Deus. Então ele não sabia nem mesmo quem seriam os discípulos, mas a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando, e no outro dia ele selecionou os 12. Então ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo, e por isso havia tanta transformação, tanta mudança. E nós precisamos deixar que ele guie a nossa vida e não tocarmos a nossa vida vivendo na nossa própria força. Você que está aí cansado, sobrecarregado, essa é a resposta que você tem pedido para Deus. Por que está tudo tão difícil? Porque está faltando o Espírito Santo te guiar mais, governar a sua vida. E eu quero que você abra comigo lá em Gálatas capítulo 3, o versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês começaram bem. Vocês começaram deixando o Espírito Santo guiar a vida de vocês pela fé, porque vocês apenas criam, vocês nem tinham talvez o conhecimento da palavra, mas vocês criam e vocês viam o agir do Espírito Santo. E aqui ele diz: será que agora vocês estão querendo aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente começa crendo que é pela fé que a gente é salvo, pela fé em Jesus, não é por obras. Mas o tempo vai passando, nós começamos a pensar: mas eu preciso fazer a minha parte. E realmente, a fé sem obras é morta. Mas não é o nosso esforço que vai mudar a nossa vida. Não é querer praticar a Bíblia para sermos aceitos por Deus. Não, nós somos aceitos pela fé. A Bíblia diz: a salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus. Não é pelo nosso esforço próprio, porque o nosso esforço próprio acaba gerando as obras da carne. E a Bíblia diz que pela carne a gente não consegue agradar a Deus. Então, irmãos, se nós olharmos para o nosso novo nascimento, quando a gente entregou a vida para Jesus, a gente só tinha fé. Nós não tínhamos nada, não tínhamos capacidade alguma de andar com Deus. Pelo contrário, a gente errava mais do que tudo, mas a nossa fé agradava a Deus. E aí Deus operava através do Espírito Santo. A nossa vida era transformada. Então, nós podemos muito bem começar bem pelo Espírito e terminarmos na carne. Podemos começar pelo Espírito e de repente começarmos a agir, tocar a nossa vida por conta própria. E aí começa a vir o quê? O cansaço. Porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente olha para a situação do mundo e a gente pensa: eu preciso ganhar dinheiro. Porque no mundo, não tem como viver nesse mundo sem dinheiro. Aí começamos a trabalhar, gastamos noites em claro, tentando arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Esse é só um exemplo. E aí a gente se frustra porque parece que nada dá certo. E Jesus disse: não busque essas coisas. Quem busca essas coisas são os pagãos que não conhecem a Deus. Mas busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas.
Então o que Jesus está nos propondo é uma vida que é loucura para quem está lá fora, é uma vida de dependência, é você fazer a sua parte, mas crendo que é o Senhor quem vai colocar a mão, é você buscar a Deus mais do que buscar as outras coisas. E esse é um desafio para nós, porque não é algo natural, é antinatural você orar, você consultar a Deus. Pelo contrário, você quer fazer do seu jeito, você quer ir pelo caminho que parece ser o caminho mais fácil, o caminho melhor, que vai dar certo. Mas quando não consultamos a Deus, irmãos, parece que até Deus permite que as coisas dêem errado, para a gente voltar o nosso coração para Ele, porque o próprio Jesus disse, se nós quisermos ganhar o mundo, não tem como, nós vamos perder a nossa alma. É automático, você ganha, mas você perde a sua alma. Mas Jesus disse, mas se você perder esse mundo, você vai ganhar a vida eterna, você vai ganhar uma vida que você não conhece, essa vida está escondida em Deus. E essa vida que o Senhor quer realizar em nós é uma obra espiritual, não é uma obra carnal. Amém? Então eu vou meditar com vocês sobre 3 coisas que o Espírito Santo faz por nós, para a gente ter bem guardado no nosso coração, para a gente parar de sofrer desnecessariamente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos consolar. Volta lá em João capítulo 14, o versículo 25 ao versículo 27. Jesus disse assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele já estava preparando os discípulos. Ele estava dizendo, olha, por enquanto eu estou com vocês, mas fiquem tranquilos, não precisa ter medo, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E ele vai nos consolar de uma maneira que a gente muitas vezes não entende. Muitas vezes a gente entende errado. Por exemplo, às vezes a gente ora por alguém que a pessoa está muito triste e a pessoa sente uma paz. E a gente entende, opa, o Espírito Santo tocou nela. Mas aí de repente essa paz vai embora. E a pessoa acha que o Espírito Santo deixou ela. O Espírito Santo já não está mais com ela, como estava durante aquela oração. Só que isso é uma mentira. Isso é falta de entendimento, porque Jesus disse, o Espírito Santo vai estar com vocês em todos os momentos, mesmo quando houver falta de paz, mesmo diante das tribulações. E esse consolo do Espírito Santo, ele está relacionado às coisas que ele vai nos lembrar. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra, talvez o Espírito Santo já está aí falando com você, já está te fazendo lembrar de coisas que você havia esquecido, porque a gente se esquece muito fácil daquilo que não devia. Então, todos os dias nós temos que nos voltar para a palavra, porque nós esquecemos dela. Nós meditamos no problema e não na palavra dia e noite. Então, irmãos, o Espírito Santo tem esse papel de nos fazer voltar a lembrar daquilo que Jesus já tinha nos dito. É quando você dobra o seu joelho, você volta a orar, que o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que Ele já tinha te prometido, promessas de Deus lá atrás, que você já tinha esquecido há muitos anos. É muito comum a pessoa, quando ela se desvia, ela se esquece totalmente do que aconteceu com ela, se esquece totalmente das promessas de Deus, e aquilo fica uma realidade tão distante, que ela não consegue enxergar que pode acontecer na vida dela. Então, nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo, porque Ele vai nos lembrar, Ele vai nos consolar, principalmente nos fazendo lembrar de que Jesus está conosco. Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está na presença do Espírito Santo. E Jesus falou, olha, eu vou deixar então com vocês a minha paz, não como essa paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que Ele vai nos dar é essa certeza de que a gente não está sozinho, nós temos um Pai que nos ama, e essa verdade, ela deve estar acima dos nossos sentimentos. Quando Jesus começou o ministério, Ele sentiu essa paz, e o Espírito Santo veio sobre Ele. Quando Ele foi batizado ali por João Batista, os céus se abriram e Deus falou, este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Imagina a glória que Ele sentiu naquele momento, de saber que Ele não estaria sozinho durante todo o seu ministério e a sua vida. Mas em vários momentos, nós vemos Jesus chorando, Jesus passando pelos momentos difíceis, mas eu tenho certeza, o tempo todo Ele tinha essa certeza, de que o Pai o amava, de que Ele era o Filho amado, de que Deus jamais o abandonaria. Amém?
Então, essa verdade tem que estar acima dos nossos sentimentos. Na hora que a gente começa a viver de acordo com aquilo que a gente sente, irmãos, é desespero total. Nós ficamos acabados, né? E lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? A esperança que nós temos, irmãos, no amor de Deus, ela não nos decepciona. Quando a gente coloca a nossa esperança em qualquer outra coisa, a gente se frustra, a gente tenta numa porta, em outra a gente se frustra, a gente cansa. Mas a nossa esperança em Deus, ela nunca nos decepciona, porque Deus, Ele derramou o seu amor em nossos corações, e essa esperança é em algo que é verdadeiro, algo que realiza. E pode ter certeza, Deus tem grandes planos para a sua vida. Pode alguma coisa ter dado errado, talvez nos últimos meses nada deu certo, mas quando você tem a sua esperança na palavra, nas promessas do Senhor, você ganha força para continuar. Às vezes a gente fica triste, fraco, com medo e com vergonha por causa do pecado. Isso é muito comum de acontecer e acontece com todos nós. Mas o Espírito Santo vem e Ele nos lembra de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos dessa maneira, é a hora que o Espírito Santo quer vir nos consolar, nos dizer que nós somos aceitos, que Deus não vai nos abandonar por causa das nossas falhas, por falta de confiar em Deus. Então, irmãos, Deus não nos chama para depois nos descartar. O próprio Jesus disse: as ovelhas que o Pai me dá é para que eu nunca lance mão delas. Jesus não vai nos abandonar quando nós falharmos e pecarmos. Ele não vai pesar a mão. Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar. E quando você recebe essa graça, esse amor no seu coração, aí você tem força para vencer o pecado. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 João, que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a divina semente, que é o Espírito Santo, está dentro de nós. Ele não deixa a gente continuar ali naquela prática, porque nós já conhecemos o Senhor e basta que nós voltemos o nosso coração para Ele. Amém? Vira algumas páginas aí, Romanos 8, o versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Olha o que está escrito: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, se nós vivemos de acordo com a carne, nós vamos colher corrupção, destruição, nós vamos afundar o barco da nossa vida. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo fazer morrer as obras da nossa carne, a gente vai viver. Então, quem que nos ajuda a vencer o pecado? É o Espírito Santo. É impossível obedecermos a Deus sem o Espírito Santo. E aqui é interessante que diz assim, e o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, então, nós nunca podemos esquecer dessa verdade, desse consolo. Nós somos filhos de Deus. Não tem como. Um pai pode abandonar um filho. Aquele filho nunca vai deixar de ser filho, porque já está no DNA. Nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos sela. Quando você sela uma carta, é para que você tenha certeza de que ela vai chegar no seu destino. E Deus já nos selou com o Espírito Santo. E agora não tem mais volta. Mas nós podemos escolher entre viver uma vida derrotada, uma vida de lamento, de dor, de sofrimento, ou uma vida de esperança, uma vida de paz, de alegria, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então, a decisão depende de nós, de renunciarmos ao pecado e deixarmos o Espírito Santo nos dar essa liberdade de sermos filhos de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos ajudar a ser santos. E você pode olhar aí comigo o versículo 5 de Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amém? Irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, começa essa guerra entre a carne e o Espírito. E se existe uma marca de alguém que está salvo, que é salvo por Jesus, é que essa pessoa nunca mais peca em paz. Nunca mais nós teremos paz em fazer algo que desagrada a Deus. Nós podemos fazer algo escondido, mas o tempo todo aquilo vai nos condenar na nossa mente. Nós vamos ficar nos sentindo péssimos, porque estamos fazendo algo errado. E a gente só sente paz na hora que a gente confessa e abandona o pecado. Então, irmãos, aquilo que era para ser algo ruim, na verdade é a maior bênção da nossa vida, que é o sentimento de culpa. A Bíblia diz que a culpa que nós sentimos nos leva para a vida. Esse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo é para o nosso bem. E se não fosse o Espírito Santo, nós jamais estaríamos aqui hoje. Ou poderíamos estar aqui de corpo presente. Mas não, graças a Deus, o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos convence do pecado. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, não haveria esperança para nós. Mas aqui diz que aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque ele começa a fazer só aquilo que ele deseja e não aquilo que Deus deseja. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir, você começa a desejar as coisas que Deus deseja. Muda a sua maneira de pensar, os seus planos, os seus projetos. Agora você quer que aconteça somente se for para glorificar a Deus. Você começa a querer ser usado por Deus. Você começa a querer talvez crescer na vida, mas para ajudar as outras pessoas. Então tudo vai mudando a sua maneira de pensar e de agir. E aí, o que vai mais te entristecendo é que muitas vezes você não consegue viver do jeito que a Bíblia diz. Ninguém consegue. E a gente então fica muito triste, porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz. E o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E ele então completa dizendo: quem vai me livrar desse corpo de morte? O que será de mim se eu continuar dessa maneira? Mas então ele finaliza: mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo que nos dá a vitória. Então, irmãos, existe uma saída para nós, existe uma esperança quando entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos agora o Espírito dele guiar a nossa vida. E Jesus disse: olha, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o Espírito ele reviveu, vocês agora não tem que se preocupar com isso, mas a carne é fraca, e se vocês alimentarem a carne, vocês vão ter uma vida derrotada, vocês vão colher frutos amargos, frutos ruins. A Bíblia diz em Romanos 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que se fez novo, irmãos? Tudo espiritualmente. Espiritualmente falando, tudo se fez novo. Por quê? Nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Nós estávamos do lado do diabo, agora estamos do lado do vencedor, que é Jesus. Mas a nossa carne, ela não reviveu, ela não vai se converter. A nossa carne ainda está morta, e é por isso que nós morremos, porque o nosso corpo é feito de pó e o pó vai voltar para a terra, porque tudo que é do corpo é terreno. Não que a gente tem que odiar o nosso corpo, mas a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar sim do nosso corpo, mas devemos alimentar o nosso espírito. Então nós ainda habitamos nesse corpo, e eu quero ler com você, vai lá comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós vamos entender qual é a vontade de Deus. O versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém?
Então, irmãos, a vontade de Deus agora para nós é essa, que a gente viva de maneira santa, na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, e que a gente possa cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz aqui nessa mesma passagem, na outra versão, que a gente tem que cuidar do nosso vaso e usar o nosso vaso para santificação. Irmãos, nós habitamos em um corpo e o nosso corpo está preenchido pelo Espírito Santo. Então nós devemos zelar pelo nosso corpo, porque ele é que habita o Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu habitar em nós e nós precisamos agora viver de maneira santa para que a gente não colha as consequências. Então a segunda coisa que o Espírito Santo vai nos fazer é nos santificar, porque é da vontade de Deus. Deus deseja te libertar do pecado. Deus deseja te fazer viver em santidade, porque isso vai trazer para você frutos bons, vai trazer paz, alegria e comunhão com Deus. Irmãos, a terceira coisa que o Espírito Santo ele faz, ele nos ajuda a orar. Volta comigo lá em Romanos, nós já estamos encerrando. Romanos capítulo 8, o versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Na versão da linguagem de hoje, está escrito assim, ó: o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Irmãos, tem momentos que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, desanimados ou desesperados, porque não sabemos o que fazer. É nessa hora que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque quando estamos dessa maneira, a gente não sabe nem como orar. Nós não sabemos nem como pedir a Deus, não sabemos como orar e nem pelo que orar, porque a gente já tentou de tudo, estamos cansados, desanimados, mas o Espírito Santo, ele pega a aflição do nosso coração e ele, através de gemidos que não dá para explicar, ele intercede por nós. Irmãos, é muito comum quando a gente ora, a gente está tão mal, tão triste, por causa talvez de uma doença na família, por causa do desemprego, por causa de um relacionamento que termina, tantas coisas podem tirar a nossa paz. Nesse momento nós não temos nem força para orar, nós estamos fracos, mas é nessa fraqueza que o Espírito Santo, ele quer nos ajudar, e ele vai interceder por nós, porque Deus, ele vê a intenção do nosso coração, e então o Espírito Santo transforma aquilo ali em oração, e ele intercede por nós. E aí nesse momento nós simplesmente choramos, nós simplesmente oramos e ficamos ali sem saber o que falar para Deus, mas Deus está vendo as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, e a gente entrega nas mãos de Deus. E a sensação que nós temos é que nada adiantou, nada funcionou, porque as circunstâncias não mudaram. A gente acorda pela manhã, continua tristes, e aí parece que nada aconteceu, mas ali o Espírito Santo já começou a agir. Irmãos, e de repente, quando a gente menos imagina, o Senhor vai tirando a gente desse deserto. Ele transforma o nosso deserto no manancial, e aí nós conseguimos enxergar uma saída no mundo espiritual, não porque as circunstâncias mudaram, porque às vezes não vai mudar da noite para o dia, mas no mundo espiritual já começou a mudar, porque o Espírito Santo entrou na frente, ele entrou em ação. E talvez é isso que você está precisando fazer, gastar um tempo em oração. Você mesmo sem palavras, vai para a presença de Deus e funciona, irmãos, pode ter certeza. Você fica ali lamentando e chorando e se abrindo com Deus e falando tudo para Ele, e aí de repente o Espírito Santo, ele pega na tua mão e ele vai te conduzindo, ele vai te tirando dessa situação. Então eu gostaria que você ficasse em pé para nós praticarmos isso, e nós vamos orar agora, e você vai apresentar a causa diante do Senhor, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Irmãos, o Espírito Santo pode fazer em um dia o que nós demoramos 20 anos tentando fazer, em 10 anos, em 5 anos, e não aconteceu. Quando você sintoniza o teu coração com o coração de Deus, o Espírito Santo entra em ação e ele resolve aquilo numa naturalidade, numa facilidade, que você vai pensar: como que não aconteceu isso antes? Por que eu fui tão teimoso e demorei tanto a fazer isso? Então feche teus olhos e vamos buscar a presença de Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te louvar, Senhor, não somente pelas coisas boas, mas pelas coisas que deram errado. Porque é nesse momento que o Senhor vem e o Senhor nos consola. E o Senhor nos ajuda a lembrar das coisas que nós tínhamos esquecido. O Senhor nos dá a força que precisamos para vencer o pecado. O Senhor abre um novo caminho na nossa frente. Meu Pai, nós não sabemos por que as coisas dão errado na nossa vida. Mesmo orando, mesmo te buscando, muitas vezes as coisas não saem do nosso jeito. Mas, Senhor, nos ajude a lembrar de que quando uma porta se fecha, é porque o Senhor está abrindo uma outra muito maior. Meu Pai, nós não podemos crer que tudo vai continuar do jeito que está. Nós não aceitamos isso, ó Deus, porque nós somos teus filhos e nós queremos que o Senhor tenha o melhor para nós, Pai. Pai, nós não aceitamos ver a nossa família, Pai, na desesperança, no desespero, na angústia, na depressão. Nós não aceitamos, meu Pai. Nós te pedimos por eles. Visita os nossos familiares agora, Senhor. Nós te pedimos, sopra sobre eles, Pai, a esperança. Pai, dá uma ideia nova, Senhor. Dá uma solução para esse problema, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, sintoniza o nosso coração com o Teu, porque quando estamos alinhados contigo, meu Pai, nós enxergamos um manancial no deserto. Senhor, venha tirar os teus filhos, Pai, desse deserto. Eu oro por eles agora. Aqueles que estão agora me ouvindo, meu Pai, eu te peço, tem misericórdia, Senhor. Derrama da tua graça. Tira esse sentimento de derrota, Pai, esses pensamentos de derrota, de que não somos amados, de que o Senhor tem razão em nos destruir. Senhor, muitas vezes é o inimigo, é o nosso acusador que está nos afligindo, Pai, mas nesse momento nós repreendemos todo o mal, nós cancelamos todos os planos do diabo contra a nossa vida e a nossa família, e nós declaramos: somos amados por Ti, meu Pai. O Senhor nos amou e o Senhor não vai nos abandonar. Eu te peço, meu Pai, que o óleo, a unção do Espírito Santo venha sobre a nossa vida agora, que o Senhor quebre todo jugo de Satanás, todo jugo de pecado. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, meu Pai, te pedimos perdão por agirmos pela carne, e te pedimos, Senhor, traz uma vida nova sobre o nosso espírito, alegra o nosso coração de novo, Pai. Deus, que nós possamos andar sobre as águas e não afundando com medo das tempestades. Senhor, nos ajuda a viver pela fé, a receber e a ser dependente do Espírito Santo pela fé. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos entregando nas Tuas mãos, porque a Tua palavra diz que se entregarmos de todo o coração, a paz de Cristo que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos dê a paz. Eu declaro a paz sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. E eu te peço, Senhor, que a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos passado por momentos muito difíceis. Eu creio que todos nós estamos vivendo uma época complicada, onde está cada vez mais difícil buscar a Deus. Parece que a gente se preocupa o tempo todo com os problemas, com as preocupações, e nós não conseguimos orar, nós não conseguimos buscar a Deus. Isso porque quando não são os nossos problemas, são os problemas das pessoas à nossa volta. E aí nós ficamos como Neemias. Quando ele ficou sabendo dos muros de Jerusalém que estavam derrubados, o rei chegou para ele e perguntou: por que você está com o rosto abatido? E ele falou: como que eu poderia estar diferente? O meu povo está sofrendo. E a Bíblia diz que ele sentou e chorou por vários dias na presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos urgentemente lembrarmos daquele que nos chamou, que nos vocacionou, aquele que nos escolheu. E hoje eu senti de falar sobre o Espírito Santo. Tem uma música que já me fortaleceu muito e me ajudou muito, que é aquela música que fala: o Espírito, o Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Essa música é maravilhosa e eu me lembro que no começo da minha conversão me tocava muito essa música, eu chorava muito ouvindo ela. E muitas vezes nós pensamos assim: o Espírito Santo está lá em cima e ele agora precisa descer na minha vida. Mas teologicamente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que o Espírito Santo já desceu e ele não vai partir mais, ele não vai nos deixar mais, ele está dentro de cada cristão, de cada pessoa que entregou sua vida para Jesus. E muitas vezes nós temos essa visão de que o Espírito Santo é um poder, é algo muito distante de nós. E aí a gente sofre porque a gente se sente sozinhos. Então eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 14, vamos ler o versículo 15 ao 17. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Então, irmãos, a pergunta que fica é: será que nós conhecemos o Espírito Santo? Porque Jesus disse aos discípulos: olha, vocês estão me obedecendo, vocês estão andando comigo e vocês podem ficar tranquilos, porque o Espírito Santo, o conselheiro, ele estará com vocês. Na outra versão diz: o Consolador estará com vocês, o Espírito da verdade. Irmãos, nós podemos saber tudo sobre o Espírito Santo, todas as passagens bíblicas, nós podemos falar sobre ele e ainda assim podemos não conhecê-lo. E como que nós podemos conhecer o Espírito Santo, já que nós não estamos vendo ele? Nós conhecemos através da transformação que ele faz na nossa vida todos os dias. Se a nossa vida não tem sido transformada, significa que nós não estamos dando espaço para o Espírito Santo. E aí quando a gente pergunta para as pessoas: você já tem o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? A pessoa fala: já sim, eu entreguei minha vida para Jesus. Já sim, eu oro em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas o mais importante, irmãos, não é apenas ter o Espírito Santo, mas é deixar ele governar a nossa vida. Jesus, ele teve sucesso no seu ministério porque ele era guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. E Jesus é o exemplo claro de alguém, de um ser humano, porque Jesus veio totalmente em carne, mas é alguém que foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele não sabia, muitas vezes, do futuro. Quando os discípulos perguntaram: Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Ele falou: isso compete ao meu Pai que está no céu. Jesus, ele não sabia de muitas coisas, mas o Espírito Santo revestiu ele completamente. E tudo que ele ia fazer, primeiro ele consultava a Deus. Então ele não sabia nem mesmo quem seriam os discípulos, mas a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando e no outro dia ele selecionou os 12. Então ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo e por isso havia tanta transformação, tanta mudança. E nós precisamos deixar que ele guie a nossa vida e não tocarmos a nossa vida vivendo na nossa própria força. Você que está aí cansado, sobrecarregado, essa é a resposta que você tem pedido para Deus. Por que está tudo tão difícil? Porque está faltando o Espírito Santo te guiar mais, governar a sua vida. E eu quero que você abra comigo lá em Gálatas capítulo 3, o versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar